Só temos a agradecer por essa grande oportunidade de estarmos aqui. Quando, como a pastora falou, nos desafiamos a proclamar um jejum de libertação, um jejum de livramento, e o Senhor Deus nos guardou. Teve momentos que nós achávamos que, mas a gente está aí que tem, Deus tem colocado novos desafios de nós vencermos a nossa carne, vencermos as nossas vontades, como nós falamos ontem, que as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles têm que ser vencidos, certo? Porque senão nós vamos andar sempre conforme as nossas emoções. Não interessa se você é crente evangélico, se é convertido, se você não andar pelo Espírito, você vai ser apenas alguém que está enganado, certo? Então nós temos que andar, conforme o Espírito, conforme aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, através da sua palavra, porque nós temos diversas fontes em que nós podemos nos alimentar, mas só tem uma fonte em que nós nos nutrimos: a palavra de Deus. Então nós nos alimentamos, só que uma pessoa que vive só de hambúrguer, ela se alimenta, mas ela não é nutrida. Então eu tenho que entender, um X-Bacon, com bastante queijo, é top, mas não é alimento, não é nutrição, é alimento. Então isso não pode fazer parte do nosso cardápio. Como dizemos, tem aquele dia do lixo que a gente, mas o verdadeiro alimento nem sempre é o mais agradável. A gente ensina as criancinhas, tem que comer o brócolis, a cenourinha, os verdinhos que não gostam de comer, tem que estar ali, isso é nutrição, certo? Então, que nós venhamos realmente a nos nutrir da palavra, que é o nosso verdadeiro alimento e que vai nos fazer crescer. Nós falávamos do jejum de Daniel. Daniel disse: olha, me dá de comer só verdura, e ao final ver se eu não vou estar mais bonito que os outros. Aí estava lá mais bonito que os outros, porque a palavra de Deus é assim, ela nutre, certo? Nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Mas às vezes nós queremos simplesmente um fast food, chegamos, e buscamos apenas uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Não nos achegamos a Ele inteiramente. Então eu quero andar com o Senhor até aqui, certo? E se não houver uma renúncia, certo?
se não houver essa mortificar a nossa carne pelos meus desejos, pelas minhas vontades, chegar naquele dia e dizer, Jesus dizer assim, não te conheço, certo? O maior medo que eu tenho, certo? É ele dizer que não me conhece. Eu quero ser conhecido por ele. Eu quero ser. Então eu procuro viver na vontade dele. Não é fácil. Não é fácil, porque é você renunciar, você abrir mão. Mesmo quando você tem direito, certo? Quando você está com a razão, né? Você renunciar a se defender, porque é o Senhor quem nos justifica. Às vezes eu estava falando com algumas pessoas, a gente fica, sabe, você foi com o Michael essa semana, assim, eu disse, eu não sei se é uma amnésia, o que é, que as pessoas fazem as coisas, certo? E depois te colocam como culpado daquilo que elas fizeram. E tudo bem, isso faz parte do processo, certo? Se nós andamos com Cristo, né? Jesus diz, bem-aventurados quando mentirem sobre vocês, sobre caluniarem, difamarem. Então a gente não é bom, porque o ser humano, a gente é humano, certo? Nós estamos a caminho de uma santificação, certo? Nós estamos a caminho de ser semelhante a Cristo, certo? E não é bom a gente estar ouvindo isso, né? De estar prestando socorro, prestando ajuda, e de repente, né? Mas a gente, né, vai, se esconde atrás da cruz de Cristo, lembra do sacrifício, se submete, né? E volta, né? Volta para o centro da vontade dele, porque quando nós queremos nos defender, nós saímos. Nós vimos que ele é o nosso, né, lá em Gênesis 15, ele disse, eu sou o teu escudo. O que é o escudo? O escudo é que defende, certo? Então ele é o nosso escudo, ele é a nossa defesa. Às vezes dá vontade de tu, né? Então, e a gente sabe que cada um tem a sua luta, tem a sua. Vou ler um salmo aqui, mas ainda não é o que a gente vai falar. De quando a gente está, né, com o coração aberto, Deus nos ministra, Deus nos coloca, né? Ontem a gente estava em jejum, a gente ouviu tanta coisa que a gente disse, meu Deus, será que a gente é tão ruim assim? A gente sabe que a gente é ruim, será que a gente é tão ruim assim? Né? Mas a gente sabe que isso faz parte, né? Jesus, ele nos diz que nós teremos essas aflições, seremos traídos. Então, Salmo 34, em todo tempo bendirei ao Senhor, seus louvores estarão continuamente em minha boca. No Senhor se gloriará a minha alma, os pobres escutarão e se regozijarão. Engrandecei o Senhor comigo,
e exaltemos como um só seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todas as minhas angústias. É 34, amado. Aí, o povo vai olhando, ninguém diz, olha, mas o senhor está lendo 34, está no 35, está no... Né? É? Ah, estava no 34? Ah, tá, então tá. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou-me de todas as minhas angústias, de todos os meus medos, de todos os meus temores. Senhor, buscar o Senhor, ir para o cantinho, chorar, olhai para Ele e colocai vossa confiança nele, e seus rostos não ficarão confundidos. Essa versão ali, né, é melhor, eu gosto, né? Olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Muitas vezes a gente pensa que está andando com o Senhor, certo? Pensa que está andando com Ele, mas nós não olhamos para o alvo, certo? Nós olhamos para as nossas necessidades, para aquilo que nos falta, e não olhamos para a luz. Sabe, eu tenho estudado algo sobre a luz, né, que Adão se escondeu quando ele viu a luz de Jesus. Ele brilhou, ele viu, ele disse, tive medo. A gente já falou aqui, né? Filho de barata se esconde quando acende a luz. Então, quando nós andamos, por isso que nós temos que, o Salmo 105 diz, né? Salmo 119, 105 diz, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então eu tenho que buscar, o que é? É a palavra do Senhor que vai. Então quando eu olho para Ele e sou iluminado, eu saio da escuridão. E Isaías 58 diz assim: então romperá a tua luz como a aurora, e a tua justiça brotará com rapidez. Diante de ti a justiça irá, e a glória do Senhor irá junto a ti. Essa é a luz, né, que a gente busca, né? É que nem Provérbios fala, né? A vereda do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Um homem, uma mulher que quer andar com o Senhor, ele vai buscando essa luz, certo? Ele não se esconde, ele busca ser tratado, ele busca ser curado, né? Ele vem para a luz para que as suas chagas sejam mostradas, certo? Mas a maioria quer, né, esconder. Então, eu vou ler só até o 5 aí, mas esse salmo é muito interessante, porque ele fala, né, do que Deus, né, faz com aqueles que entregam o seu caminho a Ele, aqueles que se posicionam, né? Não, vou ler porque daí, né, para ficar mais assim, para depois, eu sei que muitos aqui não têm. Esse pobre clamou a Ele e Ele o escutou, e Ele o livrou de todas as aflições. A hostes de anjos do Senhor está ao redor dos que o temem e os livra. Ela está ao redor dos que o temem e os livra. Provai e percebei que o Senhor é bom. Feliz aquele que põe sua confiança nele. Os ricos se fizeram pobres e padeceram fome, mas os que buscam o Senhor não carecerão de bem algum. Vinde, filhos, e ouvi-me, e vos instruirei no temor a Deus. Quem é o homem que deseja vida e anela ver dias bons? Ai, o 13. Ai, o 13.
aqui, graças a Deus, todo mundo, né? Quem é o homem que deseja a vida e anela ver dias bons? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue após ela. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos a eles. A face do Senhor está contra os maus, para apagar a sua memória da terra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra. Perto está dos contritos de coração, e salva os humildes de espírito. Muitos são as adversidades do justo, mas de todas elas o livrará o Senhor. Ele preserva todos os seus ossos, para que nenhum deles se quebrem. A maldade matará os ímpios. Os que aborrecem o justo perecerão. O Senhor redimirá a alma de seus servos, e não será condenado nenhum dos que confiam nele. Amém? Glória a Deus. Sabe que nós estamos falando, né, nós falamos semana passada sobre quando Davi, né, ele sai do seu esconderijo, do seu lugar seguro, e vai em busca de salvar uma cidade, de salvar um povo, e contrariando todas as expectativas, contrariando a lógica, primeiro ele busca Deus, certo? Por isso que às vezes a gente toma algumas decisões e a gente, né, se arrepende, porque faz no calor da emoção, e não ouve Deus e acaba caindo, né? Mas Davi, ele busca Deus, e Deus diz: olha, pode ir que eu vou, vai e livra, porque esse é o chamado daquele, né, a responsabilidade daquele que entende o seu chamado, é a responsabilidade, né, uma responsabilidade responsiva, certo? De responder, né, uma responsabilidade responsiva de responder ao chamado do Senhor, né, de obedecer o chamado do Senhor. Então, eu quero saber, certo? Se eu estou na vontade, eu tenho que ver se eu tenho uma responsabilidade responsiva, né, de obedecer a um chamado, mesmo que esse chamado ele seja contrário às minhas vontades, certo? Então, andar com Ele é isso, é uma responsabilidade responsiva, né, de obedecer a um chamado que às vezes não é o que eu quero fazer, não é a minha vontade, né? Eu tenho medo, né? Nós temos medo, somos homens, somos carne, mas nos colocamos à disposição, nos colocamos na brecha, né? O Senhor fala para Isaías, né? Procurei alguém que se colocasse na brecha em favor desse povo, certo? E às vezes nós não entendemos. Você sabe que o que é estar na brecha, né? É quando você se coloca. Você sabe que naquele onde há uma fissura, parece que há uma pressão maior naquele lugar, certo? A pressão está em todo lugar, mas aquele lugar onde tem uma brecha, né? Parece que a água que está, né? Falando de uma represa, ela vem com mais ímpeto naquele lugar. Não é que esteja a pressão, é porque causa da fissura ela vem. Então, quem se coloca na brecha vai ter uma pressão maior. E
Então Davi, ele vai e liberta Keila. E como nós falamos, quando nós estamos que tá preparado, né, para ser traídos, porque as pessoas preferem muito mais o conforto, certo? Manter as aparências, certo? Manter o status, do que se comprometer. Poucos estão dispostos a morrer por uma causa. Poucos estão dispostos. Davi, ele chega, né, nos capítulos anteriores, ele chega até o sacerdote Aimeleque, e ele pede provisão, ele pede armamento, e ele recebe. E Saul vem, né, e mata todos os 85 profetas, sacerdote, porque essa é a função, certo? De quem não entende o seu chamado, não assume a sua responsabilidade, não é responsivo. Sabe que quando Moisés, o povo construiu um bezerro de ouro, e Moisés disse, o Senhor disse para Moisés, vou exterminar esse povo, quero exterminar esse povo aí, e vou levantar a partir de ti uma nova igreja, um novo povo. Sabe, Moisés se colocou na brecha e disse, não conta mais comigo, não conta mais comigo. Esse povo, apesar de ter errado, ainda é o teu povo e ainda é o meu povo. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós queremos, né, usufruir. Vai ter alguma beirinha para mim? Para aí que eu vou dar uma matadinha, né? Vou dar uma pisada, né? Quando Davi está correndo de Saul, Saul desviou. Ele corta o manto de Saul, aí vai e fala para Saul, lá no 24, Saul, opa, fala, meu pai, viu? Por acaso tu está perseguindo um cão morto, certo? Está perseguindo um cão morto? Porque as pessoas acham, porque às vezes nós não queremos o confronto, nós fugimos, né? Então é um cão morto, vamos bater, né? É bater em bêbado, coisa mais fácil que tem. Mas porque nós entendemos aquilo que Deus tem, né? Então Davi, ele entende. E como é que nós passamos né, buscar isso? É na intimidade, é estando com o Senhor, é tendo a noção de que nós somos, de quem nós somos. Davi, ele foi humilhado pelo pai, humilhado pelos irmãos, humilhado por Saul, humilhado por Golias. Cara, pensa, mas ele disse, né? Aí ele, tô nem aí. Mas muitos de nós não conseguem suportar, não querem suportar, certo? Não querem suportar e preferem viver, né, as suas dores e transferir a responsabilidade para os outros. Acho que toda a sede que eu passei nesses dias está... E por quê? Certo? Porque nós queremos muito nos comparar com os outros, certo? Você imagina você, né? Teu pai chama o cara mais, né? O cara mais bonito
da família e diz, ó, esse aí vai ser o novo rei. Daí Deus disse, não. Daí Deus te escolhe. E é isso que o que nós não entendemos é que nós somos escolhidos, certo? Somos escolhidos. E aí, Davi, tudo bem, quando chegar a minha hora, né? Quando chegar a minha hora eu estou preparado, não tem problema. Aí, logo em seguida o pai disse, né? Viu? Vai levar a comida para os teus irmãos. Foi o primeiro iFood da história ali, né? Vai levar comida para os irmãos. Tu imagina, né? O cara que é o bambambam aqui da palavra, que fala, que prega, que canta, viu? Vai para a cozinha ali, vai para o... Né? O pastor me humilhou. Ai, estou ofendido. Não, tudo onde é que é? Vai, estou indo. É porque quando nós entendemos, certo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, levar marmita faz parte de um processo, faz parte, certo, de eu chegar, né, fazer a comida, capinar, sei lá o que, faz parte de um processo para que eu possa entender. O problema é que por que nós não conseguimos, né, saber quem nós somos? Porque naquele momento que Deus nos tira dali, né, nos tira do lugar que é a promessa dele, José, né, vou dar um sonho para José. José sonha, cara, né, acorda de manhã, se você acordar de manhã, né, daí, né, toca aquela musiquinha que toca no café da manhã, né, All Happy Day, né, aí toda a família reunida em volta da mesa, né, All Happy Day. Aí tu pega, né? Então pega aquela margarina, passa no pão e diz, olha, tive um sonho essa noite que eu, né, tinha 12 fechos e aí tinha, né, 12 estrelas. E... Aí no outro dia ele está dentro do poço. Senhor, o que aconteceu? Não quero mais, vou embora dessa casa, vou embora desse lugar, não quero mais andar contigo, porque, cara, é o processo, se não souber o processo de ser humilhado, como é que tu vai ser exaltado? Né? Não tem como, tem que passar por esse processinho de ser, então daí vai, né? Aí o cara vai para a cadeia, né? Não, vai lá primeiro, vai lá, trabalha para Faraó, né, escravo, né, que nem os nossos escravos aqui, a gente tem né, eu sou o senhor de escravos, né, né, quantos nós temos, hein? 46, né, então somos, sou, fora as escravas aí, né, tudo que eu tenho, porque, né, e aí, esse povo que acorda, né, às 5 da manhã para trabalhar. Isso eu ouvi, né? E trabalha até a 1 da manhã, né? Às vezes sem alimento, sem água, né? No sol causticante da madrugada. Aí ele vai lá, né? Executa o trabalho da melhor maneira possível, certo? Aqui a gente, né? Só que tem uns aí que, né? Mas tem uns que você, né? Né? Esses dias aí, amanhã nós temos uma visita e tal, né? Vai varrer ali, aí tu coloca o cara ali, daqui a pouquinho, né? Ele é o homem invisível, desapareceu, cadê o cara, homem? Meu Deus! Aí querem chegar num lugar de honra, querem chegar num lugar, a palavra de Deus diz que em tudo que ele colocava a mão, ele prosperava, e a casa do patrão dele prosperava, porque ele estava ali, porque Deus era com ele. Aí vai preso, acusado injustamente,
certo? Usaram injustamente, vai preso. Aí fica lá e diz: não, agora eu vou ficar aqui, não quero mais Deus. Vou pegar uma corda, já que está ruim mesmo, vou entrar para uma gangue aí, para uma facção, agora você, o seu tocha. Não, ele serviu, sabe, até que ele fosse colocado num lugar de honra. Então, voltando para Davi veio do mesmo, ali vem, iFood, vai entregar um lanche, ele vê uma briga lá, Não, antes de ouvir os irmãos disse: ô, seu pastorzinho, o que está fazendo aqui? Onde é que tu deixasse aquelas ovelhas escorromidas? Poucas ovelhas escorromidinhas lá, o que tu está fazendo aqui? Teu coração é mau. Tu veio aqui ver o mal. Vocês estão tão errados, vocês estão, sabe, o teu coração é mau. Cara, eu estou servindo vocês, eu nem sei, Entrei de gaiato no navio, Entrei por engano, não tinha, Deus, No reino de Deus não tem engano, Deus sabe todas as coisas. Manda o cara lá. Chega para Saul olha e diz: homem, olha o teu tamanho, olha o tamanho do cara, o cara é guerreiro, tu é um pastorzinho, sabe? Um pastorzinho lá do fim do mundo, cuidando daquelas ovelhas magras, feia, Deus o livre, Deus cooperou assim, sabe? Ele mandou, ele disse: olha, vou caprichar nas feias. Tem umas ovelhinhas que chegam aqui, tu consegue contar, fazer a contar, o raio-x, contar todas as, até os ossos do crânio tu consegue ver. Chega aqui, aí não, esse é o problema. É isso, tu saber lidar com isso, é tu saber que a ovelhinha chega assim. Aí, uma semana, passando fome aqui, trabalho forçado, ela, pum, Aí já pode falar mal do pastor, É aquele dia que Davi diz assim, dá uma vontade de Davi dizer: viu, deixa o leão comer. O Davi diz: eu tenho um coração igual ao do pai, mas que dá uma vontade de deixar o leão comer, tá? E então a gente vê, tira o cara lá. Aí diz: viu? Aí vem para cara, mas eu estou acostumado a matar leão e urso, Para saúde. Põe a minha roupa aqui para tu ver, como é que é. Cara, olha o meu tamanho, Eu tenho, uma cabeça acima, uma cabeça, um ombro acima da cabeça dos outros. O meu ombro bate na cabeça dos outros. E não matei leão, não matei nada, Põe essa armadura aqui, Subestimando. Davi disse: não, eu tenho minhas próprias armas, eu tenho, eu não estou aqui por minha causa. Eu não estou aqui por minha causa, eu não estou aqui estou aqui porque eu tenho um pai que me mandou, E se permitiu eu estar aqui nessa hora, a responsabilidade é minha, responsivo. Vocês podem estar, aí tudo se borrando, achando que eu sou iFood, achando que eu sou um pastorzinho, achando que eu sou pequenininho. Todo mundo chega,
Golias olha para ele e diz: por acaso, né, eu sou um cachorro para tu vir com um pau para cima de mim, cara? Pau e pedra, né? Tu vai tacar o quê? Cachorro? Está lá em 1 Samuel 17, lá, eu sou um cachorro, por acaso? Ele olhou de longe e disse: aquele gurizinho está muito bonitinho, alinhadinho, né? Sabe, as pessoas nos olham, é isso que eu e você temos que entender. Eu não posso me guiar por aquilo que os outros dizem de mim, porque os outros falam de mim, pelos rótulos que me colocam, né? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Então, a gente está nessa caminhada para entendermos. O grande problema nosso é sabermos quem nós somos, a nossa identidade. Como quando aquele povo de Keila traiu, né, Davi. Ele traiu, né, devido a uma inveja de Saul. Nós vamos falar nisso numa outra hora, mas falar da identidade. Aquele povo de Keila não é ninguém menos do que descendente de Caleb. É um povo que, né, quando a pastora falou ali, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Então muitas vezes a gente, né, por não conseguir, não suportar os processos, né? Davi era da tribo de Benjamim, né? O povo de Keila era da tribo de Judá, da tribo de Caleb. Mas quando nós não entendemos quem nós somos, nós não nos guiamos por valores, né? Nós vendemos aquilo que nós temos, nós olhamos o preço, olhamos as dificuldades, olhamos aonde pode dar uma melhor paga para nós. Quem vai estar a favor de um cão morto, como disse Davi? Mesmo que na hora do sufoco, cadê Saul? Cadê Saul? Aquele que deveria socorrer, aquele que deveria dar proteção, aquele que deveria dar cuidado, certo? Não está nem aí. Mas como nós falamos esses dias, quando Davi se levanta, e Caleb também. Saul de Benjamim. Então, perdão, Saul é de Benjamim. Então, aquele povo, ele se vendeu, certo? Sabe quando a gente quer ficar bem na fita? A gente sabe que nós entendemos mas nós queremos ficar bem na fita, não queremos contrariar o sistema, certo? A gente até sabe a verdade, a gente sabe quem é, a gente conhece a procedência, conhece de onde vem, conhece os seus feitos, conhece as promessas, mas quando nós não temos essa luz, né, de olhar para Ele, e ser iluminado pela sua palavra, de ser iluminado pela sua presença, que vai nos dar, né, vai nos revelar a nossa identidade,
nós trabalhamos por proposta, certo? Por aquilo que é melhor. É aquele que trabalha por isso, desse modo, certo? Anda desse modo, ele sempre vai trabalhar, né, para aquele que paga mais, certo? Eles sabiam que apoiar Davi naquele momento seria ter mais 600 para cuidar, ter mais 600 para alimentar. Então, é nesse momento que aquele que anda segundo a carne, não anda segundo o Espírito, ele negocia o seu propósito, negocia o seu chamado, porque ele anda segundo a sua vista, porque há uma promessa na vida de Davi, certo? Há uma promessa de que ele vai ser o futuro rei, mas naquele momento ele é apenas um cão fugindo, certo? Porque assim é que tomam ele, um cão que está fugindo. Então ele passa por diversos estágios, né, de iFood, de um menino arrogante. Os irmãos dele, né, falam que ele é presunçoso, ele é arrogante, ele tem um coração maldoso. Saul zomba, né? Toma aqui essa roupa aqui para ti, né? Quem sabe se tu couber dentro dela, né, tu pode ser um guerreiro. É uma promessa, e muitos abandonam a promessa, né, pelo momento. Eu quero viver esse momento e então, para mim, para você, para todos nós que queremos realmente mudar o nosso coração, nós temos que ir para a luz, ser iluminado, né, pela palavra, para que nós entendamos quem nós somos, a nossa origem. Eu não sou, né, eu não sou alguém que chegou aqui por acaso. Eu tenho um chamado, um propósito. Eu me torno responsável. Mas isso traz um peso. Você imagina aquele povo, né? Não fala a quantidade de filisteus que Davi guerreou, mas Davi tinha 600 homens. E o exército, aquela guarnição que estava com Saul, tinha 3.000. E aí nós olhamos a quantidade de inimigos, dá 5 por 1. E o inimigo, ele vem para destruir. Ele vem para cima para destruir. Só que se nós ficarmos firmes se nós ficarmos firmes nas nossas promessas, nas nossas alianças, nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades, sendo responsivo àquilo que nós somos chamados, o Senhor nos diz que um persegue 100, 100 persegue 10.000. Só um homem, uma mulher que entende isso, que se submete, aguenta as pancadas de... Eu não traio meus princípios. Eu não traio. Só que aquele que
trai, né? Aquele que trai, o fim dele é ele mesmo acabar consigo. É ele, com as suas próprias mãos, fazer o mal para si. Davi, logo depois, ele começa a reinar. E o que a gente espera disso? Olha, agora ele vai reinar, ele vai... Se fosse eu e você, ia pedir uma reparação. Agora a Keila vai ter que pagar pelo que ela fez. Mas andar com o Pai, ter esse coração, reconhecer que você é miserável mesmo, e que você está aqui pela misericórdia de Deus, que você está em construção, que você está todos os dias, né? Tem horas que o velho homem se levanta e nós vamos ver logo depois, nos capítulos, que Davi até vai servir para os filisteus, vai trabalhar com os filisteus, mas ele não trai os seus princípios. Ele está trabalhando para os filisteus, mas ele vai lá e ataca os próprios filisteus. Ele defende. Então, quando nós possamos, nessa noite, saber quem nós somos, termos uma origem, estamos enxertados na oliveira, estamos enxertados na raiz de Jessé, na raiz de Davi. Nós não somos, né, daqueles que, apesar de estarem nessa mesma árvore, são aqueles que traem, aqueles que vendem princípios, aqueles que vendem os seus votos, os seus compromissos. Que nós sejamos gratos. Sabe que o mínimo que se esperava de Keila é: cara, nós não vamos lutar por ti, certo? Nós não vamos lutar por ti, né? Tu dá os teus pulos, tu te vira, certo? Tu vaza daqui porque Saul está vindo, certo? Somos eternamente gratos, certo? Porque ninguém é obrigado a lutar as tuas lutas, certo? É lógico que o fiel, ele vai estar contigo, mas nem todos. Mas o mínimo que se espera, certo, de alguém que está na mesma guerra que tu, é de: olha, valeu, muito obrigado, sou eternamente grato que tu fez, mas jamais vou me levantar contra ti, Davi. Jamais vou te entregar, te caluniar, temos as nossas diferenças, porque tu é um cão que está fugindo, tu é um cão que está apanhando, né? E a gente não fica bem para nós andar com cão, né? Porque na cultura hebraica, cão era um animal impuro, né? Então não fica bem andar com cão,
né? Mas a gente vai te colocar, né? Ó, vai por aqui, né? Vamos. Ninguém quer que ninguém lute as nossas lutas, mas que também não se una. Sabe qual é o que aconteceu com Jesus? É que os saduceus eram contra os fariseus, que eram contra os herodianos, que era contra os romanos. Mas eles tinham um inimigo em comum, que era Jesus. Aí o saduceu ficou amigo do fariseu, que ficou amigo do herodiano, que ficou amigo do romano. Sabe quando tu vê essa confluência de coisas tão diferentes se unindo? Não tem o mesmo princípio, não tem a mesma visão, mas está tudo se unindo. Eita, é a mão do Satan, né? Do inimigo das nossas almas. Porque assim, quando você não professa, você não comunga, você não concorda, certo? Respeita, mas não senta na mesma mesa. Aí é um levante, né? Quer vir sentar na minha mesa? Tranquilo, mas eu não vou sentar na tua. Nós temos todos os dias a possibilidade de transformar. O que o Senhor diz, transforma a tua mente. Não anda segundo o mundo, não anda segundo as alianças do mundo, não anda segundo aquilo que tu aprendeu no mundo. Há um novo e vivo caminho. Se há um novo e vivo caminho, é porque tem um caminho antigo que nós andávamos. Então ele diz, há um novo e vivo caminho. Onde você era infiel, você não tinha aliança, você não tinha compromisso, você não era responsivo, você não era responsável. Mas agora, tu é uma nova criatura. Você é alguém que foi chamado para fazer a diferença. Então suporta a pressão, suporta a pancada, embora tu não consiga olhar ainda, embora tu não consiga ver ainda, embora os teus olhos naturais ainda estejam embaçados para aquilo que o Senhor quer, o que Ele deseja. Cumpra aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Eu vou subir para libertar Keila. Keila vai me trair. Depois ainda vou ser rechaçado pelos meus. Mas isso é o que eu tenho que fazer. Amém? Vamos colocar de pé.